passado, um dos mais difíceis da história do clube, foram 13 gols tomados nos 7 primeiros jogos. Esse sistema defensivo vai ter uma baixa importante no jogo contra o CSA de Alagoas, nesta quinta-feira, lá em Maceió, pela segunda fase da Copa do Brasil. Um dos volantes titulares, o Petros, está suspenso. Caminho aberto, então, para Hudson. Devo muito da minha carreira ao São Paulo, a tudo que já fez por mim e continua fazendo. E fiquei feliz demais quando soube que eles queriam minha volta, que valorizavam isso, que contavam comigo no elenco. Vai ser o primeiro jogo de Hudson como titular neste retorno. O volante disse que volta mais maduro e num novo patamar dentro do futebol brasileiro, após passagem pelo Cruzeiro, onde foi campeão da Copa do Brasil. Eu me defino como um dos jogadores da posição como os melhores, né? Estou no São Paulo, que é um grande clube, e brigo por posição com Petros e Jusilei, por exemplo, que também são excelentes jogadores. E eu me vejo no nível igual a eles, mas, claro, também buscando uma melhora cada vez mais, porque eu acho que a gente tem que evoluir sempre se a gente quiser conquistar cada vez mais as coisas. Com personalidade, Hudson fez uma análise corajosa do ano passado e do atual momento do tricolor. Eu saí daqui em 2016, no final de 2016, e hoje eu volto com o elenco para o São Paulo, tem 2 ou 3 jogadores na minha época. Isso para um clube grande é difícil de acontecer. Então acredito que dando sequência para um elenco, tendo uma base assim como foi feito, manteve a comissão técnica, que fez um excelente trabalho no segundo turno do ano passado, e manteve uma base do time que também, perante a situação, fez uma recuperação tremenda dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a fórmula é essa, você manter uma base e reforçar pontualmente a equipe. Contra o CSA de Alagoas, Hudson deve ser a única novidade de Dorival Júnior. Valdívia, já regularizado, pode até estrear. O jogo em Maceió é o segundo passo do tricolor rumo ao inédito título da Copa do Brasil. O atual campeão, Hudson, dá dicas para o tricolor se dar bem na competição. As primeiras fases são traiçoeiras, tem que tomar um cuidado maior e minimizar os erros. Tirando essas 2 primeiras fases, que é um jogo só, acho que as próximas fases você tem que saber jogar muito bem fora de casa, e nem sempre o primeiro jogo fora ou dentro garante qualquer coisa. Então eu acho que tem que saber jogar muito bem essa competição na forma que evite os erros, as coisas que não tem volta, porque são jogos eliminatórios. Olha, bacana essa entrevista do Hudson, hein? A gente está falando aí que ele volta num outro patamar, ele volta ao São Paulo como campeão da Copa do Brasil, e não apenas com o título. Um dos principais jogadores do Cruzeiro na temporada passada. E ele tem toda a razão. Olha, Paulo Lima, o jogador está voltando com confiança e eu tô com ele. Eu acho o Hudson um dos melhores da posição no futebol brasileiro. E amadureceu muito, como ele falou, né? Jogador que começou na base do Santos, está com 30 anos de idade, queira ou não queira, ele deixou a sua marca no título da Copa do Brasil com a camisa do Cruzeiro. O gol da classificação contra o Cruzeiro é dele. Não, e acima de tudo... contra o Grêmio, perdão. Entrou num time em que tinham vários jogadores da posição e que ele se consolidou ali e o Mano prestigiou a atuação dele. Foi muito importante. E volta para o São Paulo e ele está certíssimo. Dá para brigar fácil com o Jusilei e com o Petros. É isso, qualidade de bola ele tem. Até certo ponto, um cara que joga também elegante, joga na bola. É difícil de ver o Hudson expulso, de ver ele cartão amarelo. Aparece com frequência na área do adversário. Eu prefiro assim, quando você coloca para fora a sua transparência, a sua opinião, e ele não desmereceu ninguém, ele falou assim, olha, eu estou dentro do patamar dos grandes nomes do futebol brasileiro. E tá sim. Eu acho que ele, nesse momento, arrisco a dizer que se der brecha para ele hoje jogar bem, no próximo jogo do São Paulo, vai ser difícil de tirar do time. E aí vocês estão falando sobre o amadurecimento do Hudson, a personalidade dele, né? Cada vez mais presente nas entrevistas e até mesmo em campo. A gente aproveita agora aqui no Bom Dia Fox, Paulo, para destacar novamente o que o Hudson destacou como principal problema desse São Paulo. Vamos ouvir o Hudson mais uma vez. Pela minha experiência no futebol, eu acredito que o São Paulo ele tem que começar a manter uma base dos jogadores e manter ela por mais tempo.
Eu saí daqui em 2016, no final de 2016, e hoje eu volto com o elenco para o São Paulo, tem 2 ou 3 jogadores na minha época. Isso para um clube grande é difícil de acontecer. Então acredito que dando sequência para um elenco, tendo uma base assim como foi feito, manteve a comissão técnica, que fez um excelente trabalho no segundo turno do ano passado, e manteve uma base do time que também, perante a situação, fez uma recuperação tremenda dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a fórmula é essa, você manter uma base, reforçar pontualmente a equipe e não fazer grandes mudanças não. Tá aí o Hudson falando, o Paulo Lima, é uma leitura, diria até que simples, porque a gente entende que o futebol precisa de sequência, mas chama muita atenção quando o Hudson destaca que há 2 anos atrás ele saiu do São Paulo e ele volta agora, não tem 3 jogadores da época dele, enquanto ele esteve no São Paulo. Isso pesa muito, chama atenção. E a gente vê essa rotatividade cada vez mais, né? Tá bom, o futebol está nessa dinâmica, mas se você tem um cara como o Hudson que coloca para fora, aí você tem que ouvir, você tem que parar e falar assim, opa, vamos refletir no que ele está falando, ele está correto. Alguns clubes de sucesso no futebol mundial, vamos pegar passado, distante lá, o Guardiola, estou falando do Barcelona só por uma questão que é um time de peso. Mas você vê o Guardiola no Barcelona, né? Você próprio vê o Zinedine Zidane agora, na equipe do próprio Real Madrid. E tantos outros clubes que mantiveram seu... Recentemente, o Muricy no São Paulo, com o tricampeonato que teve, com técnicos que conseguem consolidar seu trabalho. Lógico, precisa de investimento, precisa de gente para jogar, precisa de qualidade, tudo isso. Mas o Hudson tem toda a razão. E é bom que jogador de futebol se posicione dessa maneira, né? Porque fica parecendo que é uma visão só nossa, né? Nós que temos essa função de trabalhar com a crítica, né? Com a maneira de ver, com os elogios, enfim, com a posição, com a opinião. Você vê que tem um jogador que pensa também como todos nós. Claro. Né? Então a reflexão faz bem para o torcedor ouvir isso. O que não faz bem é ouvir certas decisões que são tomadas em detrimento do que pode se classificar como um bom futebol. O Hudson só contribui, só ajuda, colocando para fora aquilo que ele pensa e com muita coerência e bom senso. Bom jogador o Hudson, hein? Vamos aguardar essa estreia aí, que vai ser na quinta-feira, essa estreia dele na temporada, né? Como jogador do São Paulo nesse retorno. São Paulo enfrentando o CSA em Maceió. Vamos falar do Santos agora, hein? Porque sem vencer a 3 jogos, o time se prepara para encarar o São Caetano amanhã pelo Campeonato Paulista. E uma das principais esperanças de gol do Peixe é o Eduardo Sacha, que bateu um papo bem bacana com o nosso repórter, o Gudrian Neufeld. Ele é o cara